Olá, como vai? Muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, parlamentar que integra a Frente Parlamentar da Agropecuária, já foi senador da República. Muito obrigado, deputado José Medeiros. É um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente, novamente. Prazer é meu, uma honra estar aqui. O deputado chega no dia que a gente acompanha o lançamento do Plano Safra para a agricultura empresarial. O senhor acompanhou, viu aí o governo liberando 364 bilhões de reais, bem aquém daquilo que o setor pediu, 400 bilhões. E qual é o desafio agora? Como é que o senhor viu esse anúncio? Bom, o desafio agora é o agricultor brasileiro fritar o porco na própria banha, né? O momento não está bom, mas já é melhor 360 do que nada, né? Agora, merecia mais, porque hoje a agricultura, se o governo pensasse direito, ele iria chegar aos 400, 500, porque hoje 70% da sustentação da nossa economia, sem dúvida nenhuma, está aí colocado pelo agronegócio. Então, a nossa... Responsável por metade das exportações e um terço do PIB. Exatamente. E isso seria investimento. Exatamente. É uma pena que eu vejo que às vezes o governo acha que está fazendo um esforço, isso é como se estivesse dando alguma coisa. Não, isso é investimento no próprio sucesso do governo. Agora, a gente percebe que o Ministério da Agricultura, no governo Lula, foi dividido em mais dois, né? Veio o Ministério da Pesca, do Desenvolvimento Agrário e o anúncio do plano também em duas solenidades. Como é que o senhor viu essa inovação? Olha, esse é o modo PT. Na verdade, assim, o ideal, e é por isso que talvez a gente deva acabar com, o Congresso deva acabar com a história da reeleição, por isso. O PT, ele nunca está preocupado com a verdadeira causa, ele está preocupado lá na frente com o voto. E aí ele está fazendo uma sinalização para o público dele, essa divisão, inclusive. Porque o agronegócio é uno. E aí, quando ele divide, isso só cria mais burocracia, mais custo, a falta de conversar entre esses órgãos. Ele não está preocupado com isso, porque ele quer sinalizar para quem? Para o público dele, o público do PT, e principalmente os tentáculos do PT que operacionam nesse meio, que é MST e FETAGRE e por aí vai. O senhor é de um estado que é, assim, líder na produção de grãos. De cada 10 toneladas de soja, por exemplo, 6 vem do Mato Grosso. Tem um ministro da Agricultura, dessa chamada agricultura industrial, o grande agronegócio, que é o ministro Fávaro, que é do seu estado. Como que o senhor tem observado o desempenho do ministro Fávaro? Olha, o ministério foi, vamos assim, dizer, foi desmontado, né? E o ministro fica sem autonomia até para conduzir muitas coisas, porque, como eu disse, como a agricultura é uno, o agronegócio é uno, o ministro precisa ter o comando do início ao fim da coisa. Aí um pedaço vai para a Marina, outro pedaço vai para Paulo Teixeira. Então isso aí eu não tenho dúvida que atrapalha. Fora isso que a gente sente que há um preconceito muito forte desse governo com esse agricultor, sempre houve, sempre teve. E aí, com certeza, o ministro ele fica ali, vamos dizer, encantado, num canto, né, encantoado. Então, muita coisa que poderia ser feita, e eu acho que ele tem capacidade para fazer, até porque passou por AproSoja e tantos outros, mas nesse governo não vai poder fazer, porque ele resolveu também se abaixar. O ministro que vem de Mato Grosso, que representa o agronegócio, colocar o boné do MST, para o agricultor foi uma coisa terrível, ele fica com gosto de caixão velho. Eu até, o senhor tocou nesse tema, a Câmara abriu uma CPI para investigar as invasões do MST. Pouco antes do próprio líder do movimento, o Stedley, acompanhar o presidente Lula numa viagem à China. O senhor viu isso como o quê? Na verdade, sim, como um desprestígio a esse segmento da economia que segurou o Brasil na pandemia, que está segurando e que vai segurar por bastante tempo. Um desprestígio e um desrespeito àquelas pessoas que sofreram com invasões, com esbulho, sem necessidade. Porque quando a gente diz que o MST é uma organização criminosa, nós dizemos com base em fatos. Eles nunca fizeram um assentamento, mas aí o PT diz que ele produz todo o arroz nacional. É um absurdo. O MST não produz nada, nunca fez um assentamento. Os assentamentos são feitos pelo INCRA. A lei diz que terra invadida não serve para reforma agrária. Então, quando o presidente pega esse militante e leva, militante radical, e leva para a China, ele está simplesmente desprestigiando
todo esse povo que trabalha e que segura a economia. Então, foi muito mal visto por todo o setor e todo mundo ficou assim muito magoado de ver a forma com que está sendo tratado, uma forma rancorosa, porque se esperava que ele viesse paz e amor, ganhou a eleição e que fosse se dar bem com o setor. Mas não, é uma briga atrás da outra. Você vê o caso do AgriShow e tudo mais. O senhor faz parte da comissão? Faço parte da Comissão de Agricultura e faço parte da Frente Parlamentar da Agricultura. Não, eu digo da CPI, o senhor não está. Gostaria de ter feito parte, né? Mas nós, no PL nós somos 100, então imagina a disputa. Agora, no seu estado, como é que ficam essas questões fundiárias, Mato Grosso? O Brasil tem um passivo muito grande de regularização fundiária. Isso é muito ruim porque é um pouco de propósito isso. Você veja bem, Bolsonaro, que eles disseram que era um cara que perseguidor e tal, Bolsonaro foi o cara que mais regularizou terra quando passou no governo. Por quê? Tava os títulos, aquele monte de título pronto para entregar e não entregavam. Passou anos e anos porque isso era cabresto. E aí você criou esse tipo de coisa que, além de muita gente que não tinha regularização das suas terras, ainda tem aqueles que foram colocados na irregularidade por causa de leis, portarias, resoluções do próprio governo em termos ambientais, termos indígenas e por aí vai. Pois é, o senhor estava dizendo exatamente dessa questão, mas no Mato Grosso, por exemplo, que é um estado produtor de grãos, essas questões relacionadas a invasões de terra e conflitos envolvendo produtores indígenas também é uma questão que preocupa lá, não é? Preocupa, mas Mato Grosso tem trabalhado bem. Primeiro que eu tenho que, em que pese, tenho diferenças aqui e ali com o governador do estado, mas tenho que fazer um elogio ao governo dele. Ele tem feito o seguinte, lá o sujeito começa a esbulhar a terra, chegou próximo da terra para invadir, a polícia já chega junto também. Então, eu acho legal isso. A segurança, então, é a questão da segurança jurídica e da segurança patrimonial. Exatamente. Então, o governo lá tem feito isso. E em relação às questões indígenas, Mato Grosso começou a trabalhar há cerca de 20 anos, os próprios produtores, ensinando e incentivando aos indígenas que quisessem produzir, começar a produzir. Hoje, lá em Campo Novo Parecis, e você conhece muito bem essa história, aliás, eu tenho que elogiar a TV Bandeirantes, que é a matéria mais, eu diria, quem não assistiu, assista, vá no YouTube, a matéria que traz um diagnóstico sobre o que é a agricultura indígena, o etnodesenvolvimento lá no Mato Grosso, nos Parecis. E aquilo lá é um exemplo de que está começando a proliferar no estado. Eu agradeço muito, eu me lembro de ter ido com a ministra Tereza Cristina, com o ministro do Meio Ambiente na época, até Campo Novo do Parecis, onde essa etnia é responsável pela grande produção de grãos desse município, inclusive contribuindo para a maior arrecadação de ICMS. E eles chegaram a ser multados, deputado, pelo IBAMA, por não ter licenciamento ambiental. 130 milhões de Pois euros. esse é um tema que daqui a pouquinho a gente vai abordar, mas eu queria tocar nessa questão das relações entre o agro e o meio ambiente. A vinda da ministra Marina Silva para o governo causou uma certa preocupação no setor produtivo por causa das posições dela. O senhor acha que tem alguma sinalização de que algo vai mudar? Porque, por exemplo, a gente tem visto na Amazônia algumas situações em que produtores já estão sendo retirados das suas terras, ou o gado também retirado das terras, por causa de irregularidades ambientais. Como é que o senhor vê isso? É uma preocupação, e a nossa preocupação maior é que muita gente que faz essas arbitrariedades, achando que está fazendo bem, o faz por desconhecimento, por não conhecer as peculiaridades do Brasil e o tamanho do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, Mato Grosso, lá cabe 10 países do tamanho de Portugal. Cabe 7 Inglaterra, quase 2 França. É um país aquilo lá. E aí você tem biomas de diversas matizes. E aí o que acontece? O sujeito, às vezes aqui em Brasília, vindo, passando um concurso, nunca pisou no mato, não sabe que é a diferença entre uma formiga e uma abelha. E aí o que acontece? Ele chega, faz um estudo aqui e põe para aquilo vir uma realidade ambiental. Aquilo joga de repente na irregularidade milhares de pessoas que foram para lá enfrentar malária, enfrentar todas as dificuldades e que aí depois de 30, 40 anos que está na propriedade, vem o governo e diz, você tem que sair daqui, está tudo confiscado, porque agora você está ilegal. Isso é... Levadas pelo próprio governo, às vezes colonos? Não, levadas pelo... boa parte das... Aliás, boa não. Todas as pessoas que foram para o Amazonas, para aquela região, norte de Mato Grosso, o governo dava terras e dizia integrar para não entregar.
De repente, depois que essas pessoas estão lá há muitos anos, chega o governo e diz, olha, aqui você só pode desmatar 20%. Você já desmatou tudo, então agora você tem que reflorestar 80%. Você já imaginou que insegurança jurídica? Outra coisa, os europeus, principalmente os europeus, cobram da gente o que chamam de uma agricultura de baixo carbono, sustentável, tudo isso, e a gente, na verdade, acaba se perdendo num discurso entre o que é desmatamento legal do que é desmatamento ilegal. Muita gente se esquece que se eu tiver uma área na Amazônia, eu tenho que manter lá 80%, mas 20% eu posso desmatar. E às vezes eu não mexi em nada. Quando eu começo a fazer algum investimento, alguma atividade produtiva, eu sou considerado como um desmatador. Exatamente. Por exemplo, eu não gostei do que o ex-senador Jorge Viana falou lá na Apex, porque o que acontece? Nem o que ele falou, nem o que a Marina disse. Por quê? Porque não é retrato da nossa realidade. A agricultura brasileira é sustentável, a mais sustentável do mundo. Todos os utensílios que vai com defensivos agrícolas, eles são recolhidos, 100%. É o único. O pessoal da refrigerante não consegue isso, o agronegócio faz isso. Tem proteção de matas ciliares dos rios, proporcional à largura do rio, de encostas, proteção de encostas, tem proteção, tem APPs, nós temos todas as proteções. E aí vem o cereja do bolo, que para mim representa o bolo inteiro, que é a reserva legal. Quem no mundo tem reserva legal? É como se você abrisse um restaurante com 100 cadeiras e só usasse 20, porque 100 é para proteção do meio ambiente. E quem paga essa conta? O produtor brasileiro. Isso não ser reconhecido pelo governo é uma maldade sem tamanho. Nós vamos chamar um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho, novamente, com o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, para falar sobre os projetos de interesse do agronegócio, da agricultura de um modo geral, que são da autoria dele. É daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta aqui com Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, que é parlamentar integrante da bancada, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Isso também falou a outra comissão que o senhor faz Comissão de parte. Agricultura. Comissão de Agricultura. Olha só, o senhor tem uma vasta experiência no Congresso Nacional. Foi senador da República, deputado federal agora. Na Câmara, a gente tem visto que os senhores têm trabalhado bastante para aprovar projetos que estão parados no Senado. Vou citar alguns deles. A modernização da lei dos pesticidas, o licenciamento ambiental, a autorregulação, tudo isso passou para a Câmara. Marco temporal das terras indígenas. Por que esses projetos de interesse do agro e de interesse do Brasil não andam no Senado? O senhor que conhece a casa tão bem. O que acontece? O governo tem uma influência muito forte no Congresso. E como esse governo ele tem um viés, ele tem uma visão distorcida do agronegócio, eu até sugeri há poucos dias para o pessoal a ProSoja, da CNA, que eles possam uma hora pegar vários aviões, chamar alguns jornalistas influentes que têm uma visão errada sobre o agro e vários parlamentares e mostrar nossas fazendas e mostrar o nosso agro, porque eu acho que mudariam a visão. E aí esses projetos chegam lá, eles já chegam às vezes, vamos dizer assim, queimados por gente, formador de opinião na mídia e desses lado do viés mais de esquerda, que acha que está destruindo o meio ambiente, está acabando com os indígenas, e quando você vai ver, não é a realidade que está acontecendo. Então ele chega lá e encalha, porque aí, lógico, o presidente do Senado é quem pauta. Ele não vai querer se mexer naquilo e fica aquela dificuldade. Então o licenciamento ambiental, ele é um projeto muito bom, está perfeito, resolve a vida do Brasil nessa área. Por exemplo, o Linhão de Roraima não saiu por causa o Linhão para levar energia. Roraima fica lá na termoelétrica ou precisando de energia da Venezuela. A ferrovia, a Ferrogrão. A Ferrogrão, a 158, a BR-174, BR-242. Assim, o Brasil inteiro parado por causa desse licenciamento. E aí você tem um marco temporal que ele é necessário para trazer segurança jurídica. Nós somos o país que mais cuida dos indígenas. Nós damos quase 260 hectares para cada indígena nosso. Nós temos um pouco menos, em torno de 800 mil indígenas. Olha só, Estados Unidos tem 9 hectares para cada indígena. O Canadá, que vive coisando regra aqui para a gente,
tem 38 hectares para cada indígena. O restante do mundo não vai citar que é ínfimo. E o Brasil tem 253, se eu não me engano, hectares para cada indígena. Quase 14% do território do território. E aí eles querem que isso continue. Hoje, se a lei fosse aprovada do jeito que eles queriam, o Brasil já ia passar para quase 600 hectares por cada indígena. E, ao mesmo tempo, eu pergunto, para quê, já que não querem que os indígenas produzam nem façam usufruto da sua terra, né? Pois é. O senhor, a gente estava falando, aí eu queria que o senhor comentasse também a questão da modernização da lei dos pesticidas, porque o Brasil demora muito a aprovar isso, e mais uma vez o agricultor é penalizado por irregularidade involuntária. Ele não tem como aplicar, não existe no receituário agronômico. Eu fui no Rio Grande do Sul conversar com os fruticultores, pêssego, por exemplo. Tem lá um problema lá, uma doença no pêssego, precisa aplicar. Não tem o receituário. Aí ele vai lá, pega o veneno da soja, o defensivo da soja e joga lá no pêssego. Aí a Anvisa vai lá e, não, mas isso aqui não está irregular. Mas não é como se ele estivesse fazendo isso de propósito. Ele não tem essa molécula. Por que isso não adianta? O estado do Ceará conseguiu uma proeza que causou preocupação aqui no meio rural. Ou seja, conseguiram que o Supremo validasse uma lei estadual que proíbe a pulverização aérea. Veja onde nós estamos. Pois é, vamos dizer assim, quando essas coisas, o achismo, ele entra esse viés, esse ranço político, quando essa discussão entra num negócio que nesse, traz muito prejuízo. Você veja bem, você tem uma molécula e as pesquisas estão a todo vapor. E eu digo que assim, enquanto eles estão a jato, cada vez mais novas moléculas evoluindo e tal, a nossa burocracia ela vai se arrastando e a gente vai perdendo a guerra para o papel. Porque você veja só, aqui no Congresso a discussão é o seguinte, vocês querem matar o povo brasileiro. É o contrário, porque eu sou de uma época que as pessoas colocavam BHC para plantar, Aldrin, Furadã, então. Isso evoluiu. Hoje, cada vez as moléculas são menos nocivas ao ser humano. É um receituário, é como se a planta fosse um doente e o agrônomo, o médico, né? E cada vez tem menos efeitos colaterais. Mas aqui é o contrário. Uma molécula nova aqui é tido com mais um veneno. Então fica difícil essa discussão, é difícil você jogar xadrez com pombos, entendeu? Eu não tinha ouvido essa ainda. Deputado Zé Medeiros, e o senhor, qual é o seu foco lá na Câmara agora? Olha, nosso foco na Câmara, principalmente... O deputado Zé Medeiros é um dos deputados mais atuantes, com mais números de projetos apresentados, eleito por mais de uma vez o melhor parlamentar lá da Câmara dos Deputados, presença assídua e também do seu estado, Mato Grosso, né? Então, o que o senhor gostaria de ver aprovado? Olha, eu gostaria de ver aprovado, por exemplo, um projeto que eu coloquei lá, o seguinte. Você tem uma terra. Se você cumpriu a reserva legal, você não precisa mais ficar pegando licenciamento para tirar o que é de direito seu, entendeu? Mas aí, quando chegou na Comissão do Meio Ambiente, não passou. Tiraram essa parte, mas pelo menos ficou uma que é o seguinte, você é um produtor rural, e aí o seu pasto está sujo. Hoje é uma burocracia, às vezes cobra-se até 500, dependendo do órgão ambiental estadual, cobra até R$500 por cada hectare. É quase como se você tivesse que pagar outra fazenda para você poder limpar o seu pasto. Então esse projeto diz que não precisa de licenciamento ambiental para isso. Por que não precisa? É um absurdo isso. Esse projeto já passou em algumas comissões e eu gostaria de ver ele aprovado. E esperaria que até que o Senado, quando fosse para lá, passasse a ele ser o original, fizesse essa mudança dele ser o original, para que você pudesse cumpriu a reserva legal, não precisar mais dessas coisas. E, lógico, a gente tem a preocupação ali constante também numa outra vertente, essa vertente das liberdades, da gente poder voltar o Brasil aos eixos, da gente ter segurança jurídica, da gente fazer uma entrevista sem ter que ficar caçando palavra, que eu posso falar isso. Politicamente correto, né? Exatamente. E nesse aspecto nós estamos também trabalhando. Agora, ali na Comissão de Agricultura, nós estamos constantemente fazendo um trabalho de bombeiro, porque toda hora essas pessoas querem colocar um obstáculo para o nosso agronegócio. O nosso agronegócio é um herói, porque ele tem que lutar contra a burocracia, ele tem que lutar contra todas as dificuldades do setor ainda, e aí nós temos ainda todo o poder público, seja ele estadual, federal ou municipal, sempre tem alguém querendo colocar um
paralelepípedo no caminho. Não é uma coisa fácil. Eu sei que tem outras coisas que estão ainda em tramitação. A gente se preocupa muito com o desenvolvimento da economia e do setor que gera emprego e rendas e também PIB e tudo isso, que não parou durante a pandemia, mas eu queria que o senhor fizesse alguma observação também sobre essa questão da autorregulação, porque hoje, quando chega às 6 horas da tarde, o frigorífico é obrigado a fechar, porque não tem um fiscal lá do Ministério da Agricultura, alguém que vai fiscalizar. Por que o produtor não pode se responsabilizar caso faça algo errado? Não, isso atravanca, é o tal da burocracia atrapalhando o progresso. E outra, é o fato que o Brasil passou por um viés ao contrário dos Estados Unidos. Aqui o viés é assim, você é culpado até que prove ser inocente, né? Então já começa assim. Nos outros lugares, não. É o contrário. Você fala assim, você é honesto até que você faça alguma coisa irregular. Aqui não, você tem que cumprir, tudo tem que estar dentro da lei, aquele cabedal toda, você tem que cumprir aquele rosário de coisa, é muito papel. Lá nos outros estados, nos nossos concorrentes, é o seguinte, faz isso que você falou. Eu fiz uma declaração, eu sou responsável por aquela declaração. Aqui não, aqui é complicadíssimo, isso burocratiza o campo, e aí muitos pequenos produtores, eles simplesmente não sobrevivem porque o Estado vai lá e confisca seu gado, confisca suas terras, porque ele não tem o conhecimento e nem consegue acompanhar o desenvolvimento, crescimento vegetativo da burocracia. Deputado, o presidente Lula disse recentemente que o problema do agro com ele não é questão de dinheiro, recurso, não, que ele é o cara que mais deu dinheiro para o agro, mas é ideológico. O que será que quis dizer? Olha, ele, na verdade, ele projetou no agro, ele fez a teoria do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Porque, na verdade, o agro não tem preconceito nenhum com o Lula. O agro quer trabalhar. O agro quer simplesmente trabalhar. O cara do agro, ele 4h30 da manhã, ele já pulou, ele não tem tempo para fazer essas conversinhas fiadas, não. Ele é o seguinte, me deu condições, não me atrapalhou trabalhar, ele não se importa quem é o presidente. Agora, ele se importa muito quando ele vê o cara que está na presidência da República com um boné dos caras que matam, roubam, quebra tudo no campo. Ele fica muito preocupado quando o ministro desse governo, vai lá e diz o ogro negócio. Quando o ministro desses caras não perde oportunidade em lugar nenhum do mundo para enxovalhar o agro, que cuida, que gasta muito, que investe no meio ambiente. E aí ele vê nas cidades toda aquela preocupação que tem com ele, não tem nas cidades. Porque, você quer ver? 58 municípios da Bacia do Pantanal jogam esgoto. Nesse momento, está lá as manilhas de 1 metro de esgoto dentro do Rio Paraguai, do Pantanal. Quer dizer, isso era para estar a ONU, para estar todo mundo alvoroçado. Não, se isso fosse numa fazenda, o fazendeiro estaria preso, já tinha confiscado a fazenda. Não, os municípios fazem isso. Qual a preocupação do governo de ir lá e fazer saneamento em Cáceres, por exemplo, nesse momento? Nenhuma. Você está entendendo? E, ao mesmo tempo, faz esse discurso draconiano. Então, esse agricultor ele fica com medo, ele fica inseguro, porque ele fala, ele vai me arrebentar a qualquer hora. Então, essa não é preconceito, é medo pelo que o Lula fala. O Lula mostra os dentes o tempo inteiro, os caras ficam com medo, ficam com cuidado, vamos dizer assim. O que o senhor acha que precisa melhorar agora? A gente fazendo uma autocrítica, somos campeões no mundo e líderes mundiais na produção de proteína animal, de grãos. O que falta para o agro? Olha, nós precisamos. O agro precisa se comunicar melhor. O agro, ele prega para convertido, ele fala dentro da sua própria bolha. Como ele está, realmente, ele está com toda a razão, ele se acha injustiçado. E ao se ver injustiçado, ele acaba verbalizando, às vezes, de forma que as outras pessoas também se sentem agredidas. E aí, o que acontece? Isso nunca se resolve. Eu penso que no dia que o agro conseguir comunicar o que ele realmente faz, como é que as coisas chegam na geladeira das pessoas, se a CNA, se essas conseguisse aqui, vir para Bandeirantes e falar, olha, nós precisamos aqui de um horário e nós vamos comprar um horário, ou nós vamos fazer uma peça publicitária aqui para mostrar qual é o caminho do alimento até o café da manhã do garotinho, para ele saber, para ele começar a admirar aquele agricultor que acorda de madrugada. Porque as novelas, as produções culturais são todas queimando o agro, colocando esse sujeito como um vilão, e não é vilão.
Esse é o cara que, na propriedade dele, ele deixa 100 metros de mata ciliar, que ele comprou, que ele podia estar Que produzindo. não joga esgoto no rio. Não joga esgoto no rio. Sabe que plantio direto é a solução. Protege nascente. E olha, o agro brasileiro desenvolveu há mais de 20 anos uma coisa chamada plantio direto, que hoje ele já evoluiu, que agora que estão começando no mundo. Ou seja, ele já não degrada mais o solo, ele põe capim, ele faz. O Brasil tem, gente, safra de milho, safra de algodão, safra de soja e ainda põe gado no meio num ano só. Isso com toda a proteção do meio ambiente e tal. Quem é que sabe disso? Então, o agro precisa se comunicar melhor para que as pessoas... Olha, quando o brasileiro souber, de fato, o que o agronegócio brasileiro faz, do pequeno ao grande, é capaz do brasileiro começar a bater continência quando um agricultor passar. Vamos chegar, talvez, nesse dia. Eu creio que vamos chegar. Esse dia eu fui numa missão da ONU, estava nos Estados Unidos, vem uma propaganda de manhã cedo já. Eu não falo inglês, mas eu entendi tudo. Esse negócio que eu falei do caminho do alimento e tal, até o momento que o garotinho come ali com a mãe e sai para a escola. Lá tem uma frase muito boa, no farmers, no food. Exato. Sem produtor, sem fazenda, sem comida. Gente, que bom. Deputado, nosso tempo já chegou ao final. Eu quero agradecer imensamente o senhor por ter vindo aqui. Está sempre com as portas abertas do canal para o senhor. Eu vou fazer um convite para Bandeirantes comparecer. Vai haver uma... Eu conversei com o ministro Gilmar Mendes recentemente e provavelmente vai haver uma visita mista do Câmara, STF e AGU lá nos Parecis, em Mato Grosso. E se der tudo certo isso, eu espero que a Band possa estar cobrindo, porque a Band foi pioneira em mostrar a agricultura e o desenvolvimento indígena. Se Deus quiser, iremos lá. Eu quero agradecer a presença de vocês que acompanharam de casa essa entrevista estupenda com o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e convidar vocês para estar com a gente no próximo Questão de Ordem. Até lá!